Começa agora. Programa Link. Para você ficar conectado com o que importa. Apresentação: Jansen Leiros. Dando sequência, eu quero fazer comentários de ontem sobre o debate da Band, né? Tem gente que se irrita comigo porque eu faço comentários aqui e acabo não tomando partido de um lado nem do outro, e eu quero lembrar sempre que é um papel meu não tomar partido de ninguém, porque a gente que tem a responsabilidade de comunicação, apresentando um programa, é diferente se vocês me chamassem para um debate. Alguém me chamou para um debate político, eu vou comentar sobre o que eu acho daqui e dali. Tudo bem, faz parte do processo, a gente vai comentar. A partir do momento que a gente está apresentando um programa, a gente tem que manter a nossa isenção. A gente não pode declarar os nossos pensamentos de forma larga e peremptória, né? Tem que ser uma coisa assim muito, muito isenta, ainda que, obviamente, eu tenha minhas predileções e tenho meus entendimentos. Mais tarde, inclusive, daqui a pouquinho, lá por volta das 10h15, nós vamos receber aqui o Flávio França. Quem me acompanha há muito tempo já conhece o Flávio França. O Flávio França fazia comigo o quadro sobre a Polis, que falava exatamente sobre política, ainda na primeira temporada do programa Link. E agora ele vai participar hoje aqui, especialmente com a gente, comentando também sobre o cenário político nacional. E, bom, sobre o programa ontem, sobre o debate ontem, eu volto a dizer aquilo que eu venho dizendo constantemente, né? Mais do mesmo, infelizmente, mais do mesmo, sem nenhuma novidade. Bolsonaro e Lula se atacando, né? Diretamente, a polarização entre os dois é muito grande, os dois se atacando, os dois se bicando o tempo todo, os outros candidatos tentando puxar para si de uma certa maneira o espaço coadjuvante do processo, com exceção do experientíssimo Ciro Gomes, que sabe trabalhar isto de uma forma com muito mais experiência, muito mais preparado, porque já é a quarta vez, ele mesmo declarou ontem, é a quarta vez que ele concorre à presidência da República, portanto já está acostumado a esse processo de polarização dos candidatos que com ele pleiteiam a vaga para o Planalto. Bom, em termos políticos propriamente dito, não ganhamos nada para o processo, infelizmente nada, né? Com a pontuação lamentável de ver jornalistas se posicionando politicamente na própria pergunta, né? Teve uma jornalista lá que, lamentavelmente, ferindo a postura de uma jornalista, na pergunta fez ataque ao perguntado, que é um troço completamente sem sentido. Tomou uma atravessada e depois ficou todo mundo tentando protegê-la e se solidarizando com ela, com uma bobagem, porque quem cometeu o desatino primeiro foi ela, que não podia jamais ter atacado o candidato, porque ela tem suas predileções, claro, a sua predileção é óbvia, ela pode ter suas predileções, deve ter suas predileções, inclusive. O que não pode é, num programa, muito menos num debate, atacar o próprio perguntado. Quer dizer, eu posso lamentável, ela foi muito mais uma militante do que uma jornalista, muito menos uma apresentadora, né? Naquele momento ali estava fazendo parte do grupo de apresentação do debate. Bom, daí para frente, mais do mesmo. Lula ataca Bolsonaro, Bolsonaro ataca Lula, sem nenhum tipo de contundência ou de novidade, não trouxeram nada novo para o processo, nada, não teve, ninguém disse assim, vou sacar aqui do bolso uma novidade contra fulano, vou sacar aqui do bolso uma novidade contra ciclano. Chegou ao ponto patético do Bolsonaro chamar o Lula de ex-presidiário e o pessoal falando que ele ataca as mulheres, quer dizer, é uma pataquada, é uma bobagem, né? Uma coisa assim de baixo calão, uma tristeza, né? Se alguém trouxe apresentou alguma proposta especificamente falando, mas muito pouco, porque o espaço do debate não permite isso, da maneira com que ele é montado, foi o Ciro Gomes que ainda trouxe alguma coisa, mas também nenhuma novidade, nada que o programa de governo dele, que já está divulgando já pela quarta vez, né, como candidato, já não tenha trazido, né?
De relevante, ele puxou uma grande verdade que eu costumo e canso de dizer aqui. Para quem fica achando que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, é bom, é ruim, e fica criticando, outros enaltecendo, eu já falei isso, vou falar de novo. Isso é uma avaliação minha política, não é uma opinião quanto ao que eu quero, o que eu gosto, o que eu devo votar ou não vou votar. Politicamente analisando, o Bolsonaro nada mais é do que o resultado do próprio modo PT de governar. Essa, foi o que o Ciro Gomes falou ontem, que está coberto de razão, porque é uma coisa que eu já venho falando isso já há anos, né? Bolsonaro não existiria se o PT tivesse feito um bom governo. E o PT até hoje não consegue engolir isso. Acha que, dependendo de quem estiver brigando com ele, lutando com ele, vai vencê-lo. É uma bobagem isso, porque não foi um melhor candidato aqui ou ali que fez perder para o Bolsonaro. Quem perdeu para o Bolsonaro foi o PT, que o construiu, que o conduziu ao Palácio do Planalto. Então agora ele, PT, tem que desarmar isso. E não consegue, porque mantém a visão turvada de quem acha que foi para um pleito e perdeu, ou porque teve robô de WhatsApp, ou porque o camarada teve apoio da elite reacionária, não sei o que. Quer dizer, mantém o comportamento como de um indivíduo que acha que o inferno é os outros. O inferno são os outros. Não fui eu que errei, não fui eu que fiz nada de errado, simplesmente as pessoas não me entenderam. Quer dizer, não aprende, né? Como partido não aprendeu o que fez de errado e continua dragando patinando nessa draga desgraçada que não apresenta nada novo. Aliás, politicamente, o Brasil está bem mal servido, porque não traz nada novo para absolutamente nenhum de nós. Vamos continuar votando nessa quantidade de mesmice de apresentação de candidatos que não trazem nada novo, né? Ou, quando não, candidatos completamente despreparados para chegarem à função de presidente da República, sem nenhum traquejo, sem nenhuma capacidade de ser um estadista. E nós vamos vivendo isso aí, passando por essa situação. Atravessamos uma pandemia, Deus sabe como, passamos de uma forma muito dolorida, perdendo muita gente, chegamos agora a uma economia que está completamente destroçada, e com a situação financeira ruim para todo mundo. E aí vamos ver quem é que vai trazer alguma solução efetiva para essa situação que nós estamos atravessando, essa situação real. Porque o mundo que um e que o outro fica falando, né? Eu estou me referindo aos dois polarizados mesmo, Jair Bolsonaro e Lula. Um diz do país da Alice, né? Que quando ele foi presidente foi assim, foi assado, só para quem não tem conhecimento da história e pode entrar e engolir as coisas que ele fala. E o outro dizendo que a economia está bombando, está voltando, que só se for no Palácio da Alvorada, porque aqui em casa essa economia que Jair Bolsonaro diz ainda não chegou. E nas casas de uma porção de gente também não chegou. Então, nada mais, nada novo, continuamos a ver navios, tomara que a gente ainda consiga ver navios e eles não afundem no meio do cenário.